Graça e paz sejam convosco. Louvado seja Deus, que as misericórdias e a graça de Deus estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, em todos os teus caminhos. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré, que assim seja. Louvado seja Deus. Creia, toma posse. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Recebe esta oração e logo em seguida ouve a palavra de Deus, do começo até o final. Deixa o Espírito Santo de Deus falar teu coração, por intermédio da oração, por intermédio da palavra que vai ser ministrada. Ouve do começo até o final, não ouve pela metade não. Principalmente você que já se inscreveu neste canal, o Pastor Olavo Neves, no YouTube. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. Louvado seja Deus. Creia de todo o teu coração. Pai maravilhoso, Pai querido, é no nome do Senhor Jesus, Pai, que eu oro a Ti, em favor do Teu povo, em favor de Jerusalém, de Israel, em favor dos Teus escolhidos, escolhidas, em favor dessa pessoa, esse homem, esta mulher que está inscrito no canal Pastor Olavo Neves no YouTube, em favor de cada pessoa que está ouvindo esta oração, que está crendo, que está percebendo, que está tomando posse, que vai ouvir a palavra do Senhor, Pai, do começo até o final. Cada ação há uma reação. Abençoe essa pessoa, Pai, poderosamente. Dê paz ao coração, alegria, dê o regozijo do Espírito dentro dela, Senhor. Fortalece a alma dela, anima o coração dela, Pai, o coração espiritual. Põe saúde da planta dos pés ao alto da cabeça. Tira os aborrecimentos, a agonia, a ansiedade, a inquietação. Se há incredulidade, tira a incredulidade. Ajuda essa pessoa a crer, confiar, Pai. A dúvida, a incerteza, remova. Se porventura há soberba, ajuda essa pessoa a se libertar da soberba, do orgulho, da jactância, da ostentação, daquilo que não agrada a Ti. Ah, meu Senhor, da luxúria deste mundo. Ajuda essa pessoa a ter vida com o Senhor, Pai. Porque tudo isto não agrada ao Senhor. Essas coisas não agradam o Senhor, impede dessa pessoa entrar no reino dos céus. Que ela seja humilde, que ela seja mansa, que ela seja obediente à Tua palavra. Cada um de nós, meu Pai, põe a essência do Senhor em cada um de nós. Que possamos viver a essência das primeiras obras, a essência do primeiro amor. Que a graça e as misericórdias do Senhor esteja sobre a vida de cada um de nós. O Deus de Elias seja conosco. O Deus de Israel, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amém. Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Creia de todo o teu coração. Cada pessoa que está ouvindo esta oração, que está crendo, que está tomando posse. E principalmente você que já se inscreveu nesse canal. Pastor Olavo Neves, no YouTube. Quem não se inscreveu, se inscreva. Estou com a Bíblia aberta no livro de 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 41. No capítulo 17, a partir do versículo 1, fala que o profeta Elias profetizou que não ia chover, nem orvalho ia cair do céu. E assim aconteceu. E por causa daquela situação que foi causada em toda a terra ali, Elias também sofreu muito com isso. Os animais, homens e mulheres e crianças. O rei Acabe, Jezabel, aquele povo todo ali sofreram muito por causa daquelas palavras que saíram da boca de Elias. O céu se fechou, o céu cerrou, trancou, nem chuva nem orvalho caía na terra. E houve grande sofrimento. O próprio Elias estava sofrendo. Ele estava indignado com Acabe. Ele sabia que aquilo dali ia chamar a atenção de Acabe, ia aborrecer Acabe, ia complicar a vida de Acabe, o rei de Israel, juntamente com a sua esposa, Jezabel, a rainha de Israel, que era maus,
aos olhos do Todo-Poderoso Deus. E Elias estava aborrecido com aquilo. E Elias, ele profetizou que não ia chover. E de fato não choveu. Por 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses. Imagina, sem chuva. E ali houve seca na terra, sofrimento. E agora ele está na presença de Deus, pedindo para Deus abrir os céus e mandar chuva. Observa bem, esse homem tinha grande intimidade com o Todo-Poderoso Deus, o Deus de Israel. Ele profetizou, ele falou as palavras e o céu lacrou, fechou, trancou, cerrou. Nem chuva nem orvalho. E agora ele está ali pronto para pedir para o Deus de Israel abrir os céus e fazer chover. Está escrito, 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 41. Elias ora para que chova. Observa bem. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Observa bem. O céu estava limpo como agora aqui, ó. Eu estou olhando aqui no céu, não estou vendo nenhuma nuvem. Eu não estou vendo nenhuma nuvem. Observa a fé deste homem, de Elias. Ele falou essas palavras para o rei Acabe. Ele teve essa coragem de falar estas palavras para o rei de Israel, o rei Acabe. Ele falou: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Só Elias estava ouvindo aquele ruído de chuva, o barulho da chuva. Que fé é esta? A fé daquele homem e a intimidade que ele tinha com Deus era grande. Observa bem a palavra de Deus. No versículo 42, observa: subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo e, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. E disse ao seu moço: sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então lhe disse Elias: volta, e assim por 7 vezes. Observa bem o que Elias falou também para o seu moço. Pediu para subir e olhar do lado do mar, para ver se tinha sinal de chuva, ou seja, a nuvem ou as nuvens tinham aparecido. Imagina só, aquele moço ouviu, creu e obedeceu. Acabe também ouviu, creu e obedeceu. Acabe, ele via Elias como um homem de Deus. Acabe, ele desobedecia a Deus e sabia que Elias era homem de Deus e ele não tinha capacidade para obedecer o Todo-Poderoso Deus por intermédio do profeta Elias. Mas quando Elias falou para ele, como está escrito no versículo 42, para ele subir, comer e beber, ele fez isso. Olha só, e Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, ou seja, no topo do monte. E ali ele, encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos. Observa que para ele fazer o céu cerrar, trancar, e não chover, nem orvalho cair na terra, não foi preciso fazer isso. Mas para ele fazer chover, ele teve que se encurvar para a terra, dobrar os joelhos e colocar o rosto dele entre os joelhos. Não é fácil fazer isso. Eu não sei se você já tentou fazer isso. Não é fácil. Imagina ele ficar ali encurvado com o rosto dele entre os joelhos. E ele mandou o moço dele ir lá do lado do mar para olhar, para ver se tinha nuvens subindo ali. E fazer isso por 7 vezes. E enquanto isto o moço dele fazia, ele estava encurvado com o rosto entre os joelhos, que não é fácil fazer isso. Elias fez isso para poder chamar a atenção de Deus para fazer o céu se abrir e vir chuva na terra. Observa bem o que esse homem fez. Para cerrar o céu não foi preciso fazer isso, mas para fazer o céu se abrir foi necessário Elias fazer isso. Observa bem a palavra de Deus.
Ouve e creia na palavra de Deus. É necessário ouvir, crer e obedecer à palavra de Deus. É necessário perseverar, não desistir, ter paciência, orar a Deus, crer em Deus, ter perseverança, ter paciência, não desistir daquilo que você almeja ter, daquilo que você deseja ter, daquilo que você quer ter da parte de Deus. Elias queria que o céu se abria e que chovesse na terra. E ele ali se curvou na terra, dobrado os joelhos, pôs o rosto dele entre os joelhos e ordenou o moço dele ir ver lá se estava subindo alguma nuvem. Observa bem. Observa bem. Aí no versículo 43, e disse ao seu moço, sobe e olha para o lado do mar. Ele subiu, olhou e disse, não há nada. Então lhe disse Elias, volta e assim por 7 vezes. A primeira vez que o moço foi, não viu nada e voltou e falou para Elias. E Elias falou, faz isso por 7 vezes. Que perseverança. Ou seja, não desiste, persevera. Não aconteceu na primeira, tenta a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, a sétima, seja lá quantas vezes for. Nós não podemos desistir. O Senhor Jesus falou sobre isso. Naquela parábola que ele falou da viúva, Lucas capítulo 18, a partir do versículo 1. Aquela viúva, ela foi perseverante. O Senhor Jesus falou acerca da perseverança, acerca do orar e não esmorecer, não desistir da oração, continuar orando, perseverando, não desistir, porque Deus vai responder. Deus vai responder. Deus, ele ama a perseverança nele, persevera nele, não desiste dele, creia nele, confia nele. Aquela viúva, ela perseverou batendo na porta daquele juiz injusto, incorreto, mau, até aquele juiz se sentir na obrigação de julgar a causa daquela viúva, e julgou. E o Senhor Jesus Cristo falou, em Lucas capítulo 18, versículos 7 e 8. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite? Embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Achará, sim. Eu estou na fé. Quando o Senhor Jesus descer a nuvem, vai chamar, vinde bendito do meu Pai. E vai achar pessoas na fé esperando nele. Deus, ele fará justiça. Ainda que pareça demorada a justiça do Senhor. Que não demora. É por conta da nossa ansiedade, nossa pressa, nosso querer, o nosso jeito de ser. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. No tempo de Deus, Deus vai fazer justiça. Creia de todo o teu coração. Elias profetizou que não ia chover, nem orvalho ia cair na terra. Agora ele está encurvado na terra, dobrado os joelhos, com o rosto entre os joelhos. E orando a Deus para que o céu se abre e chova na terra. E será que choveu? Ah, choveu, veio chuva. Tem que perseverar, não desiste não. Ouve, creia, toma posse da palavra de Deus, não desiste. Persevera, não desiste. Não aconteceu? Mas vai acontecer. Creia de todo o teu coração. Louvado seja Deus. No versículo 44 está escrito. A 7ª vez disse, eis que se levanta do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Então disse ele, sobe e dize a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Olha a fé deste homem. Observa a fé de Elias. Uma pequena nuvem. O moço dele falou de uma forma até, creio eu, que sem acreditar. Ou seja, aquilo ali não é sinal de chuva. Está subindo do mar uma nuvem pequena, como a palma da mão do homem. Aqui não tem sinal de chuva, aqui não tem nada de nuvem. De repente aparece uma nuvem do tamanho da palma da minha mão. E pela minha fé eu olhar e falar, isso é sinal de chuva. Imagina, que fé é esta deste homem? Esse homem, ele creu. Naquela pequena nuvem, ele ouviu o barulho, o ruído da chuva, o barulho da chuva. Imagina,
E ele falou para o moço dele, vá lá, avisa para Acabe, para se organizar, aparelhar o animal dele, o carro dele, e descer para que a chuva não pega ele, para que ele não molhe na chuva. Observa bem isso, em outras palavras para você entender. E Acabe novamente ele ouviu, ele creu, ele obedeceu quando aquele moço de Elias falou. Era isso que Acabe queria, que viesse em chuva, e de repente aquele moço chega em Acabe, imagina. Acabe, rei, o meu senhor Elias, ele pediu para mim te falar para aparelhar o seu carro e descer para comer, para beber, e desça com pressa, porque a chuva se apressa em chegar, imagina. E ele queria isso. Acabe ouviu, creu e obedeceu. Eu sinto o vento aqui soprando. Eu sinto aqui a presença do Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. É o mesmo Espírito. O Espírito Santo de Deus que estava em Elias é o mesmo que dá a direção à palavra de Deus nos dias de hoje, pela boca dos servos e servas de Deus, que traz a palavra, que prega a palavra. Observa bem, na primeira vez não aconteceu nada, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta não aconteceu nada. Na sétima aconteceu uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. E aquilo ali foi sinal de chuva para Elias, por causa da fé dele. Ele tinha uma grande intimidade com Deus. E ele teve coragem de falar para o moço passar esse comunicado para o rei de Israel. E o rei de Israel ouviu, creu e obedeceu. Arrumou ali tudo, organizou e se foi. Olha só. A sétima vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Acabe fez isso. Ainda sendo ele rebelde, perverso, mau, aos olhos de Deus, ele ouviu, creu e obedeceu. Ele sabia que Elias era grande homem de Deus, era profeta do Deus de Israel. Porém, Acabe não tinha capacidade para obedecer. Ele já era mau. Depois que ele casou com Jezabel, aí que se tornou pior. Desobedeceu a Deus cada vez mais, a cada dia. A cada dia. O rei de Israel, que não era para ser assim, era para ele andar no caminho de Davi. Porém, não andou, desobedeceu. Fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Ouve a palavra, crê na palavra, ouve do começo até o final. Toma posse. Em o nome do Senhor Jesus. Versículo 45. Dentro em pouco, os céus se enegreceram com nuvens e vento. E caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezael. E ali o carro já estava aparelhado, estava tudo preparado. Ele subiu no carro e foi para Jezael. Imagina. E Elias no monte. Elias no monte. Elias estava encurvado na terra, de joelhos dobrados e com o rosto entre os joelhos. Imagina. E ele conversando, falando para o seu moço. E o moço dele, que era o auxiliar dele, ouvindo, crendo e obedecendo, e fazendo aquilo que Elias estava mandando fazer. E Deus no céu estava ouvindo a oração de Elias por causa da fé dele, da perseverança, da paciência dele. Ele insistiu, ele não desistiu, insistiu, creu, confiou. E Deus honrou Elias. Deus honrou o profeta Elias. Louvado seja Deus. Creia de todo o teu coração. Seja perseverante, tenha paciência. Seja como aquela viúva que insistiu, perseverou, teve paciência, não desistiu. E aquele juiz se sentiu na obrigação de julgar a causa daquela viúva. Elias não desistiu, Elias perseverou.
Na primeira não aconteceu nada, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta não aconteceu nada. Mas quando foi na sétima, aquele moço falou, está subindo do mar uma pequena nuvem, do tamanho da mão do homem. E para Elias aquilo ali era sinal de chuva, por causa da fé dele, por causa da perseverança dele. E houve grande chuva. Logo depois o céu escureceu. Eita, e veio chuva, o vento soprou em favor de Elias, em favor de Israel, em favor da terra. Tem pessoas que amaldiçoam e tem pessoas que abençoam. E tem pessoas que têm poder e autoridade para abençoar o que está amaldiçoado. Como Noé. Noé amaldiçoou Cã, que é o pai de Canaã. E Abraão abençoou. Observa bem. Creia de todo o teu coração. O próprio Senhor Jesus, Adão e Eva amaldiçoou a terra, os homens, por causa do pecado. E o Senhor Jesus quebrou a maldição na cruz do Calvário. Abençoar é mais difícil do que amaldiçoar. Amaldiçoar é mais fácil. Abençoar é com mais sacrifício. Observa bem. O que o Senhor Jesus fez, o que Elias fez. Observa bem. E o que Abraão fez. Não foi fácil. Não foi fácil. Para abençoar é mais difícil do que para amaldiçoar. Observa o que Noé fez. Noé lançou uma palavra contra Cã e foi amaldiçoado. Adão e Eva comeu do fruto proibido que Deus falou para não comer e foi amaldiçoado. O Senhor Jesus pagou um preço altíssimo, sendo crucificado na cruz do Calvário, para abençoar aquilo que Adão e Eva amaldiçoou. Assim também Abraão sofreu muito para chegar em Canaã e apoderar e ser o patriarca e o homem que abençoou aquela terra, que era amaldiçoada. E muitas pessoas na terra, ouve atentamente a palavra de Deus, creia de todo o teu coração, toma posse da palavra de Deus e observa versículo 46. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos e correu adiante de Acabe até a entrada de Jezael. Eita! A mão de Deus veio sobre Elias. Já não foi Elias, ali foi a mão de Deus. Acabe estava no seu carro, com os animais ali. Humanamente falando, era para Acabe chegar bem primeiro. Só que Elias correu adiante, porque a mão de Deus estava sobre Elias. Tudo por conta da fé de Elias, tudo por conta da perseverança de Elias. Homem de Deus, servo do Deus Altíssimo. Louvado seja Deus. Imagina a cabeça de Acabe como que ficou ali. Ué, esse homem não estava em cima do monte? No topo do monte? Eu de carro estou chegando aqui, esse homem já está aqui. Meu Deus, o que está acontecendo? Acabe não sabia que era a mão de Deus sobre Elias, como está escrito aqui. A mão do Senhor veio sobre Elias, que a mão de Deus venha sobre a minha vida, sobre a tua vida. Que possamos chegar aonde Deus deseja que eu e você chegamos. Em nome do Senhor Jesus. Para a honra e glória de Deus. Para a honra e glória de Deus. Creia de todo o teu coração. Elias foi um homem cheio do Espírito de Deus. A mão de Deus era a favor de Elias. Louvado seja Deus, o qual cingiu os lombos, olha só, e correu adiante de Acabe, até a entrada de Jezael. Foi igual Filipe. Filipe também tomado pelo Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus viu aquele eunuco, estava lendo Isaías 53 sem entender, ele estava vindo de Jerusalém, estava adorando o Senhor lá, e ele estava sem entender, e o Espírito Santo de Deus tomou Filipe e fez Filipe acompanhar o eunuco que estava no carro. E quando o eunuco viu ali, convidou ele para subir no carro, e ele subiu no carro. E ali Filipe pregou para o eunuco, e o eunuco
quis entregar a vida para o Senhor Jesus. E ele entregou de fato. E Filipe teve a oportunidade de batizar aquele homem, aquele administrador das coisas da rainha. E foi o Espírito Santo de Deus que tomou Filipe para acompanhar aquele carro. E fez a obra de Deus. A obra de Deus é feita assim, segundo a vontade de Deus. Deus faz o que Ele quiser fazer. Ah, já aconteceu cada coisa comigo. Louvado seja Deus. Crê em Deus, confia em Deus de todo o teu coração. Toma posse dessa palavra, crê nessa palavra em nome do Senhor Jesus. E que Deus há de abrir os céus e fazer chover. O que é ligado na terra terá sido ligado nos céus. E o que desligar na terra terá sido desligado no céu. Está escrito, Mateus capítulo 18, versículo 18, está escrito. Aquilo que nós ligamos na terra é ligado no céu. E o que desligar na terra terá sido desligado no céu. Foi o que Elias fez. Louvado seja Deus. Toma posse, creia. E compartilhe essa palavra, que onde essa palavra chegar, Deus seja glorificado em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Louvado seja Deus. Você que não se inscreveu ainda nesse canal, Pastor Olavo Neves, no YouTube, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus, na vida de todo aquele que está inscrito. Eu louvo a Deus pela vida dessas pessoas. Recebe o abraço que o Espírito Santo de Deus te envolva, te abraça, te dê paz, te dê alegria, te dê o consolo do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. É necessário crer e toma posse. Em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo. Não esquece, o dia do Senhor está próximo. Amém? Graças a Deus.